glória. Estamos muito gratos pelas tuas tão grandes promessas, por estas promessas que são para as nossas vidas. Deus, estamos gratos porque tu sempre as cumpres. Meu Deus, te pedimos que agora, nesta noite, quando vamos meditar na tua palavra, possas abençoar quando vou proferir cada palavra, Senhor. Abençoa para que ela possa encontrar guarida em cada coração. É isto que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podeis tomar os vossos lugares. Meus amados irmãos, estamos estudando a carta aos Hebreus. No último dia, nós olhamos para o texto que está lá em Hebreus, no capítulo 12, e nos primeiros 4 versículos. Aliás, foi um texto que nós analisámos em 2 estudos, e nós vimos que o exemplo de Cristo, ele é colocado na nossa frente para que nós façamos exatamente como ele fez. Deixemos e corramos. Deixemos e corramos, olhando para Jesus, aquele que suportou a cruz, aquele que suportou toda a afronta, mas aquele também que foi glorificado e que se assentou à direita de Deus, o Pai. Vimos a expressão em troca. Vimos que em troca de alegria, ou como diz na Revista e Corrigida, em troca do gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz e desprezou a afronta. E depois o escritor aos Hebreus deixa-nos um desafio. E ele diz: considerai primeiro a Jesus, na pessoa. É este Jesus que suportou todo este sofrimento, a sua resistência e a forma como ele deve ser visto como um exemplo para as nossas próprias vidas. E depois ele chama a atenção. Cuidado. E eu hoje irei voltar no finalzinho um bocadinho a esta ideia. Cuidado com o perigo de desmaiar, de perder as forças. E na nossa caminhada cristã, meus amados, nós precisamos de olhar para Jesus e nunca perder as forças. Amém? Olha, venha comigo. Hebreus capítulo 12, ia começar no versículo 5, e eu gostava de convidar-vos a fazer esta leitura comigo nesta noite. E a palavra do Senhor diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. E o texto continua da seguinte forma: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Até aqui a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, é neste texto que eu gostava de meditar convosco nesta noite. E este texto começa com uma ideia de como filhos. Esta ideia da filiação, ela é muito importante. E quando nós olhamos para Jesus, nós sermos filhos, isto tem algo que se lhe diga. A primeira coisa que o escritor coloca aqui é a ideia da repreensão. A repreensão vem da palavra grega, da ideia do paideias, referindo-se a disciplina, a treinamento ou a instrução. Meus amados irmãos, nós ensinamos os nossos filhos nas coisas mais básicas até às coisas mais complexas. Não sei se já pensou nas coisas básicas que vocês ensinaram aos vossos filhos. Mas olha que foi você que explicou aos seus filhos que ele não pode dar 2 passos ao mesmo tempo.
Tem que ser um pé para a frente, só depois é que leva o outro. Não é uma coisa muito básica, nós fazemos isto e nem pensamos. Mas nós ensinamos coisas muito mais complexas a eles. E eu acredito que cada um se esforçou para ensinar os seus filhos o melhor que pôde. E, meus amados irmãos, eu quero dizer-vos que o nosso Deus, Ele quer ensinar-nos também. Amém. Este ensino, Ele tem com vista, Ele tem como objetivo que nós possamos crescer, avançar e ficarmos cada vez mais fortes. Por vezes, para que se aprenda, é preciso ser-se corrigido. As crianças, quando começam a comer, eles utilizam um babete. Ainda alguém aqui usa babete? Não. Sabe uma coisa, meu amado irmão? A criança, quando começa a comer, ele começa a aprender a fazer pontaria à boca. Isto parece-nos uma coisa muito estranha. Mas se você vir uma criança a começar a comer, ele pega na colher, ele próprio anda ali às voltas a ver como é que vai pegar na colher. E depois ele mete a colher com a comida na boca e aquilo às vezes vai para todo sítio, menos para dentro da boca. Conhecem este episódio? Não! Já se esqueceram. Mas com jeitinho ele começa a fazê-lo. E chega a uma altura que quando a mãe ou o pai dizem não te esqueças que tens que pôr o babete, ele fica zangado. Porque a maior parte das vezes o babete sai limpinho, sem nada. Houve um treino. E esse treino muitas vezes teve que ser corrigido. A mãe ou o pai foram lá com a mão para ajudar a colher a chegar à boca. E quando você começou a escrever, lembra-se quando estava a escrever e pegavam na sua mão para fazer a letra direita? Ou quando começou a conduzir e o instrutor punha a mão no volante? Lembram-se disso? O nosso Deus, Ele é assim. Ele corrige-nos para que nós possamos melhorar. A correção vai até ao ponto onde aquele que é corrigido consegue entender. Não vale a pena queremos explicar a coisa mais complexa a uma criança de 2 anos, porque ele não vai entender. Mas não deixemos de ensinar aos mais velhos à medida que eles conseguem entender. E à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, o nosso Deus quer nos fazer entender as coisas espirituais cada vez melhor. À medida que nós vamos avançando. Porque crescimento é isto mesmo. É crescer um bocadinho mais com o ponto de partida de ontem. Eu não consigo crescer se não tiver o ponto de partida de ontem. Eu estava aqui, cheguei até ontem aqui. Amanhã não vou avançar mais um bocadinho. Deus quer fazer isto com a tua vida também. Olha, Provérbios no capítulo 3, o escritor deste livro, ele fala acerca de corrigir os filhos. Ele diz, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus corrige-nos para nosso bem. A correção é diferente da punição. E há pessoas que olham para Deus como alguém que o seu objetivo é punir. E punir não é corrigir. Muitas vezes os pais dizem, eu vou repreender os meus filhos porque eu não quero que seja o juiz a fazê-lo. O juiz não vai corrigir, o juiz vai punir. Os pais devem corrigir. Veja a diferença. Punir está relacionado com uma compensação negativa, um pagamento pelo que a pessoa fez. Também está ligado com a erradicação ou a mitigação, o limitar do perigo. Já a correção visa alterar um conjunto de hábitos com vista
a construir um indivíduo, um crente, uma pessoa melhor. Deus, Ele não quer que eu pague nada, porque Ele já enviou Jesus para pagar. Mas Ele quer que eu seja cada vez melhor. Nós mais à frente iremos ver um outro texto que nos ajudará a compreender isto um pouco melhor. A correção, ela é baseada no amor do Pai. O Senhor corrige aquele a quem ama. Deus preocupa-se em treinar-nos. Veja que eu agora estou a usar a palavra treinar. Em treinar-nos para que possamos ser perfeitos. Muitas vezes nós falamos em aprender, mas eu agora estou a falar em treinar. Aprender é eu sei como se faz. Treinar é inconscientemente eu até já faço assim. Nós aprendemos a usar a embreagem do nosso carro, mas você hoje faz o ponto de embreagem e nem pensa no que é que está a fazer. Aquilo foi treinado. E, meus amados irmãos, nós precisamos de viver a nossa vida da forma que Deus quer, como alguma coisa que foi treinada para nós vivermos de acordo com um determinado padrão que a palavra de Deus coloca para as nossas vidas e que nós devemos pôr em prática em cada dia. O treino exige repetição, exige esforço e depois torna-se tão habitual que nós nem pensamos no que estamos a fazer. Pense comigo neste versículo. São palavras de Jesus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos. A sua correção tem por base um conceito atemporal, preparando-nos para a vida eterna. Amados irmãos, muitas vezes nós olhamos e vemos os adolescentes, sobretudo os adolescentes, a fazer alguma coisa e nós pensamos, e é assim, quando eu tinha a idade dele eu pensava desta forma. Mas eu hoje já não penso desta forma. E sabe uma coisa, eu algumas vezes olho para eles e digo assim, daqui por algum tempo tu já não pensas assim. E eles acham que eu estou a dizer o maior disparate do mundo. Pastor, quando eu for velhinho e andar de bengala, eu ainda vou pensar desta maneira. Não é verdade. Passado um tempo... Sabem porquê? A nossa vida é uma caminhada e ao longo desta caminhada tem um conjunto de estágios. E é isto que nós estamos habituados. Hoje nós encontramos as pessoas a dizer que fazem anos, a dizer completei mais uma volta ao sol, mais uma primavera. Basicamente o que estão a dizer é que nestes ciclos em que nós vivemos foi mais uma parte do ciclo. Mas Deus vive fora dos ciclos. Ele vive numa consciência atemporal, numa consciência fora do tempo. E, meus amados irmãos, por causa disso, Ele tem um conhecimento que nós não temos. E o mesmo papel que nós fazemos com os adolescentes que eu estava a explicar há bocadinho, imagino o que acontece quando Deus está a fazer connosco. Tu não vais pensar sempre assim. Olha, veja comigo. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até, veja a expressão, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E eu gostava muito de vos conseguir explicar isto muito bem. Só que eu ainda não cheguei ao céu. Quando eu chegar lá, eu acho que eu vou entender isto muito bem.
Agora eu estou no processo como vocês. Estou nesta caminhada como vocês. E, meus amados irmãos, o problema do processo é quando nós achamos que chegamos ao final dele. Nós precisamos de continuar sempre. 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 Porque Deus quer que nós cheguemos até ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos continuar a aprender. Mesmo que seja preciso algumas correções, precisamos de olhar para Jesus como aquele que está muito mais à frente de qualquer um de nós e que por causa disso tem muito mais para nos ensinar. A correção do Pai tem por base o conhecimento que o Filho ainda não atingiu, mas que o Pai pretende que ele atinja. Nós temos lá embaixo um cesto de basquete. Às vezes os jovens vão para lá jogar e eu gosto muito de os ver jogar basquete, porque eles fazem o que eu fazia. Eu tenho que conseguir pôr a bola lá dentro do cesto. Vocês dizem, isso é normal. É. Só que depois eles não ficam satisfeitos e dizem, agora eu quero pôr a bola lá dentro do cesto, mas um bocadinho mais de trás. E eles estavam aqui a acertar sempre e agora dão 2 passos para trás e já vai uma para dentro do cesto e outra para fora. E eles dão mais um passo para trás. Sabe o que é que eles estão a fazer? Eles estão a aperfeiçoar-se. Eles estão a melhorar. Amados irmãos, o nosso Deus, Ele quer que nós nos aperfeiçoemos. Ele quer que nós consigamos ir cada vez mais. Quando nós achamos que já estamos bem, Ele diz assim, dá lá mais um passo atrás. Olha, agora já não foi ao cesto. Ele não quer que eu falhe. Ele quer que eu me aperfeiçoe. Amados irmãos, prezadas irmãs, que o Senhor nos ajude. Que nós possamos entender bem a forma como este Deus que tanto nos ama, Ele quer que nós fiquemos mais perfeitos. A desistência da correção é possível. Não é uma coisa impossível, infelizmente é possível. Mas leva-nos a perder coisas inerentes à nossa filiação. Eu não sei se algum de vocês gosta de perder, seja o que for. Mas se há coisa que eu não quero perder, é nada que advém do direito de ser um filho de Deus. Veja, por favor, o que é que a palavra de Deus diz lá no versículo 7 que nós lemos há bocadinho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Que filho há a quem o pai não corrija? E, meus amados irmãos, precisamos em cada dia de olhar para a correção e perceber isto faz-me falta. Até podemos não entender. Alguma vez você entendeu com 5 anos, sempre que os seus pais o corrigiram? Tenho dúvidas. Entendeu? Ia dizer outra coisa, mas não, fiquei por 5 anos. Sabe uma coisa, amados irmãos? E hoje, será que nós sempre entendemos quando o nosso Deus nos corrige? A correção não é simpática. A correção, muitas vezes, implica dor. Implica perder a paciência. Mas não deixa de ser necessária. Que filho há a quem o pai não corrija? Meus amados, veja no versículo 8 como é que este texto continua. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mas o que é que nós queremos mesmo ser? Filhos. Então nós precisamos da correção desta disciplina de Deus. Bem, agora que já falei de coisas duras e pesadas, que já vos vi com ar assim tão pesado, vou falar de coisas simpáticas e bonitas, porque a palavra de Deus tem as duas partes, como a vida tem as duas partes. E sabe uma coisa? Queria falar convosco acerca de algo muito especial.
4 formas típicas de receber a disciplina. Disse que ia falar coisas simpáticas, não é? Primeira delas, aceitar com resignação. E a resignação é aquela ideia de o que é que vai ser? Olha, o que é que eu hei de fazer? Uma ideia fatalista da situação. Segunda, aceitá-la com autocomiseração. Isto é aquilo que normalmente eu digo a brincar que é o efeito de Calimero. Coitadinho de mim. E há tanta gente especialista no coitadinho de mim. Deus está-te preparando para algo melhor. Mas precisas de evoluir. A terceira maneira é aceitar com ira, com zanga. E a última, aceitá-la com gratidão. Eu não entendo Deus, mas eu entendo que tu tens o melhor para mim. Eu não entendo, eu não consigo encontrar uma parte lógica nisto, mas eu entendo que tu tens o melhor para mim. E meus amados irmãos, quando nós percebemos isto, quando nós deixamos e entendemos que Deus quer o melhor para aqueles que são os seus filhos, nós vamos aceitar o que Ele tem para nós, porque toda a gente quer o melhor para si. Sim ou não? Deus dá-nos a possibilidade de aceitarmos de 2 formas. Eu disse que ia falar nisto outra vez. Com desprezo ou com desmaio. Com desprezo significa não levar a sério a correção, como que querendo estar acima de Deus. Com desmaio é aquilo que nós chamamos os vidrinhos. Fiquei magoado. Olha, Jesus também. E infelizmente ainda continua a ficar magoado comigo. Porque nem sempre eu estou à altura daquilo que Ele esperava de mim. Excessivamente sensível, desistindo, ficando ressentindo e não vendo o amor do Pai na correção, nem sequer percebendo o seu lado formativo. Já vos esqueceis da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele fores repreendido. A disciplina é coisa própria da paternidade. Eu vou pedir ao grupo de louvor que, por favor, venha subindo. E a disciplina no presente parece sempre um problema. Mas depois nós ouvimos os mais velhos dizer: só se perderam as que caíram no chão. Já ouviram esta expressão, não já? Quem é que já ouviu esta expressão? Ah, pois, eu sabia que... Sabe o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que aquilo que nós não demos nenhum valor na altura, mais tarde, quando nós crescemos, nós entendemos. E entendemos quão bom e corretivo e proveitoso foi para nós. Hebreus capítulo 12, no versículo 12, diz: na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amado irmão, nesta tarde, nesta noite, eu gostava de desafiá-lo a agradecer a Deus pelas vezes que Ele tem exercido disciplina consigo e como isso tem corrigido. Se calhar ainda não conseguimos perceber, porque há muita coisa que nós não conseguimos perceber. Mas às vezes precisamos de mais uma semana, mais um mês, mais um ano, e depois nós vamos perceber. Olha, às vezes percebemos logo, outras vezes precisamos de mais tempo. Nós queremos que os nossos filhos partilhem dos nossos valores e do que entendemos ser importante para eles. Deus também quer que nós partilhemos dos seus valores. E veja, em 8:28 de Romanos diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme Ele, seja
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ainda mais um versículo. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja, ele chamou para que nós pudéssemos ser. No Evangelho de João, nós encontramos palavras muito bonitas. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Aquela gente ficou toda zangada. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um Pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias. Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu disse que isto era uma coisa interessante. E eu sei que a esta altura vocês estão a pensar onde é que está o interesse nisto. Muito simples. Quantas vezes nós perguntamos porque é que não somos compreendidos? Muitas vezes nós perguntamos porque é que à nossa volta parece que as pessoas não nos entendem. É uma questão de paternidade. Se o teu pai é Deus, eles têm um pai diferente. E eles querem agradar ao seu pai. A construção do indivíduo, a que normalmente chamamos educação, é algo muito importante e está sempre a cargo do pai. E, meu amado irmão, por último, não deixemos a nossa ligação com o pai, para que nós possamos, em cada dia, receber esta educação, receber esta disciplina, receber esta correção e possamos avançar. Então, meu amado irmão, se nós temos recebido de Deus esta correção, que nós possamos, de uma forma tremenda, levantar a nossa voz com um coração grato a Ele. Não estou a dizer que nós estamos a entender tudo. Não estou a dizer que nós estamos a compreender tudo. Estou a dizer que nós estamos gratos a Ele, porque sabemos que Ele quer o melhor para nós, que Ele quer o nosso bem. Fiquemos de pé e nesta tarde ainda vamos levantar a nossa voz em gratidão ao Senhor, agradecendo, porque em cada dia Ele tem cuidado de nós, em cada dia Ele tem preparado para nós algo muito especial. Ele tem nos disciplinado, Ele tem trazido até nós a sua correção, para que nós possamos ser como Ele deseja que nós sejamos. Aleluia.